o perdão no olhar da constelação familiar. Nem sempre, ou muitas vezes, a dificuldade de perdoar é só sua. Ela pode envolver outras pessoas também, que também têm dificuldade de perdoar. Para entender o ressentimento, você precisa entender que a mágoa ou a dificuldade de perdoar tem a ver com você e não com a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Se você não perdoa alguém, você também não se perdoa. Se você tem ressentimento por alguém, você consegue identificar que você também tem ressentimento por você? Se você não perdoa alguém, você também não se perdoa. Faz sentido? Se você puder deixar comentários sobre isso, ou perguntas, eu agradeço. Vou explicar mais. Ah, legal. Então, comentou que faz sentido. Vou explicar mais. Imagina assim, ó. A gente tem muitas partes. Cada pessoa tem muitas partes. Muitas partes quer dizer que você consegue, ao mesmo tempo, querer se conectar com alguém e querer ficar longe dela. E isso é para todas as relações. Então, se alguém te trata de um jeito que você não gosta, se alguém te trata mal e você se sente rejeitado ou abandonado, ainda assim você continua tendo uma parte que quer conexão. E tem uma parte que não quer sofrer, que quer se proteger. Olha que interessante. A intenção positiva do ressentimento ou da mágoa, qual é? Quem consegue dizer, deixando no comentário? Qual seria a intenção positiva de não conseguir perdoar? Quando eu pergunto por intenção positiva, eu quero dizer assim: o que traz de bom o não perdoar? Enquanto. Exato. Não fazer, não sofrer, como o Hector escreveu. E esse não fazer e não sofrer tem a ver com se proteger, né? Proteger do sofrimento. Então, olha que interessante. Quando você tem ressentimento, mágoa, quando você não perdoa, você quer proteger você mesmo. E de quem você quer se proteger? Parece que é da outra pessoa que causou a mágoa. Mas, no fundo, você quer se proteger de você mesmo. Porque você quer se proteger do seu lado que quer conexão. Então, você tem um lado que quer conexão e tem um lado que não quer sofrer, como o Hector comentou. Então, o lado que não quer sofrer quer se proteger do sofrimento. Então, esse lado é a proteção, é o respeito, é o seu valor. E o outro lado é a conexão, que tem a ver com o amor incondicional. Entende por que não faz sentido você. Não faz sentido não aceitar a dificuldade de perdoar? Se você tem dificuldade de perdoar, o primeiro passo é aceitar que você tem dificuldade de perdoar e que está tudo bem. Aceitar que a dificuldade de perdoar te protege. Se você tem esse olhar para a dificuldade de perdoar como ela está te protegendo, nesse momento fica mais fácil de lidar com ela, porque não é mais deixar o ressentimento. Não, o ressentimento ele é legítimo, ele está presente na sua vida para te proteger. Então não é sobre se livrar do ressentimento, é sobre conjugar o ressentimento, que é uma necessidade de proteção, com a conexão. Os dois lados são importantes e não dá para rejeitar um. Então, se alguém te ofendeu, te magoou, é importante reconhecer que existe uma dor. E essa dor pode se mostrar através do ressentimento, que é legítimo. O ressentimento, ele não precisa ser visto como ruim, não é errado ter mágoa ou ter dificuldade de perdoar. Ao contrário, é uma parte legítima sua. O que você sente é legítimo. O que você sente precisa do seu acolhimento. Quando você acolhe o que você sente, na mesma medida você aumenta a sua autoconfiança, porque você se coloca do seu lado. Então, olha que interessante. O conflito do não perdoar é ficar entre o desejo de conexão
e o desejo de proteção. Porque se eu não tenho o desejo de proteção, eu vou buscar a conexão. E aí vou me magoar. Vou buscar a conexão e vou me magoar. Vou buscar a conexão e vou me magoar. Chega uma hora que eu não vou confiar mais em mim. Porque eu não consigo fazer uma boa escolha. Não vejo que a outra pessoa só me magoa. Ao mesmo tempo, se eu ficar só na proteção, eu vou me fechar para a vida. Eu vou me fechar para o sentir. Entende? Então, não, nenhum nem outro, mas os dois. Onde eu tenho a proteção, eu me preservo. Mas se eu ficar só nesse ponto da proteção, eu abro mão do meu sentir, do meu sentimento. O sentimento quer a conexão. Se eu ignorar o sentimento e a conexão, eu vou sofrer igual. Porque eu não vou sentir, eu não vou ter prazer no que eu faço. Então, tanto a proteção quanto a conexão são importantes. E qual que é a fonte do não perdão ou do ressentimento? É esse lado insistindo em não ter conexão. O caminho é como criar a conexão que também protege. Como criar relações que, ao mesmo tempo, conectam e se dão suportes. Pode ser que uma pessoa não consiga... Pode ser que a pessoa que te magoou não consiga ter uma relação assim, de apoio. Mas você pode ter por você. No sentido de aceitar que o que você sente é legítimo, seja o perdão, seja a necessidade de conexão, e buscar um equilíbrio entre elas. Assim começa o caminho da solução. A Gabriela escreveu: em apenas 2 sessões, minha autoestima e humor já mudou demais. Ah, legal, Gabriela. Obrigado por compartilhar. Sessões online, né? E de constelação. Legal. Então, e aí para mudar, então já começa a falar do caminho da solução. Então, para conseguir perdoar, é necessário entender essa dinâmica, que a intenção positiva por trás da dificuldade de perdoar é a proteção. Só que só existe o ressentimento porque um lado de você quer conexão. Então, se você entende essa dinâmica dentro de você, que existe o desejo de conexão, esse aqui é o desejo de conexão. Então, existe o desejo de conexão e existe o desejo de proteção. Esse lado aqui é a relação com o outro. Esse lado aqui é você se preservar. Então, o não perdoar significa ficar só na proteção e ignorar o sentir. O sentir tem menos espaço. E aí a vida perde sentido, porque tem menos sentir. Quando você dá equilíbrio para os dois, você pode escolher perdoar, tendo sempre em mente a necessidade da proteção. Então, o caminho da solução, o caminho para você perdoar efetivamente, passa por entender e aceitar as duas partes em você. Se depois disso você ainda percebe que existe ressentimento, daí você tem um olhar sistêmico que eu comentei no começo, que é, por exemplo, usar uma constelação familiar para trabalhar o tema ressentimento ou dificuldade de perdoar. Daí você vai ter, vamos dizer, numa hora, uma oportunidade de mudar muitas coisas na sua vida. Então, o problema de não perdoar é que você se fecha emocionalmente para a vida, para o sentir. E com o passar do tempo, você acaba se frustrando, tendo mais infelicidade e até adoecendo. Então, é importante perdoar, porque você se perdoa e vive melhor. E perdoar, olha que interessante, perdoar não significa ter que conviver com a pessoa. Você pode ter ressentimento, porque é legítimo, você está se protegendo. Tá tudo bem você ter mágoa, tá tudo bem você estar ressentido. É importante ter esse olhar de aceitar aquilo que você sente. Quando você aceita aquilo que você sente, fica mais fácil de mudar. Esse é um ponto-chave. Quando você aceita o que você sente, fica mais fácil de mudar. Tanto o querer conexão, desse lado, tanto o querer conexão, quanto o não perdoar. É legítimo os dois lados. Quando você aceita os dois lados, você pode encontrar relações
onde você mantém os dois, onde você esteja aberto para ter conexão e você se proteja, se respeite. E não aceite ser maltratado ou maltratada. Então, o perdoar é um auto-perdão, passa pelo auto-perdão. Eu falei das duas partes que estão dentro, e agora eu vou para o exercício, já encaminhando para o final dessa live. O exercício, então, é uma aplicação da constelação familiar para você sentir a mudança em relação ao seu ressentimento ou mágoa. Então, vamos lá? Para começar, eu vou pedir para você imaginar quem é a pessoa que você mais tem dificuldade de perdoar. Pensa nessa pessoa. E aí você tem a imagem dela. É provável que essa imagem esteja na sua frente, certo? Se você precisar de mais tempo entre uma coisa e outra que eu falar, você pode assistir de novo e pausar. Eu vou procurar fazer alguma pausa entre uma informação e outra, tá? Então a gente começou, você tem a imagem da pessoa que você mais tem dificuldade de perdoar, ok? Agora, percebe como você se sente em relação a essa pessoa. Ela está perto ou está longe de você? Se ela estiver longe, traz ela para perto e percebe o que muda quando ela está perto. Qual é o sentimento quando ela está perto? Agora, você imagina uma segunda imagem, uma imagem B. Então, você tem a pessoa em relação a quem você tem o ressentimento, nessa mão que eu estou aqui. Agora, o segundo passo é você pensar uma imagem B. Essa imagem B vai estar por trás da imagem da pessoa em relação a quem você tem ressentimento. E essa imagem B representa o que está oculto por trás do ressentimento ou dificuldade de perdoar. O que precisa ser visto? E o que precisa ser visto pode ser uma parte sua, como eu comentei, a parte sua que você quer de conexão, pode ser alguém mais que também tem dificuldade de perdoar. Não importa, na verdade. O seu inconsciente vai saber o que precisa ser incluído, tudo bem? E aí você separa as duas imagens. Então agora você tem a pessoa que você não perdoa e aqui o que estava oculto por trás da dificuldade de perdoar. Vocês estão comigo? Daí, agora você vai falar, então, para o que estava por trás. Esse é o passo importante. Esse é o passo sistêmico. Você fala para o que estava por trás. Eu vejo você, você faz parte. E sempre lembra de fazer uma respiração profunda, porque isso facilita uma conexão mais profunda com os seus sentimentos. E você diz, eu te aceito como você é. E te agradeço pelo seu propósito positivo. E se você usou as mãos, deixa a mão fluir e vê o que acontece. Pode ser que ela simplesmente se afaste como algo que você libera, foi o meu caso. Às vezes a mão simplesmente se conecta com você, tá? E agora você olha para a pessoa em relação a quem você tinha ressentimento. Percebe? Pode ser que você observe mais leveza, mais fluidez. Nesse caso, a minha mão fica mais suave. Para a gente completar o exercício, você fala então para essa parte. Eu vejo você, você faz parte. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E te aceito como você é. E aí, se você estiver usando as mãos, deixa a mão fluir. Essa mão veio para mim. Como se fosse uma parte minha que eu precisasse integrar e o que estava oculto era algo que tinha a ver com outra pessoa. Então foi esse o exercício. Como foi para você?
a experiência. Se alguém puder comentar como foi fazer o exercício. O Hector escreveu: a parte oculta foi difícil de ver e reconhecer, mas mesmo assim ficou mais leve. Legal, Hector. É interessante isso. Que mesmo que você não consiga reconhecer, o seu inconsciente reconhece. E muda o sentimento, né? Que é o que você sentiu, que fica mais leve.